Fala galera, mais um Leitura da Semana no ar, e o livro que eu li dessa vez foi A Garota do Lago, escrito por Charlie Donlea, que até então eu pensei que era uma mulher, mas no final do livro eu descubro que é um homem. Mas isso não vem ao caso. O livro é publicado aqui no Brasil pela editora Faro Editorial, uma editora até então desconhecida por mim. Não sei se a ignorância é minha ou se a editora não é tão famosa assim, mas eu me surpreendi com o material que foi entregue nas minhas mãos. É uma leitura muito gostosa de se fazer pela coloração das páginas e pelo tamanho da fonte, o jeito que o livro é escrito, sabe? E tem como título original Summit Lake. Summit Lake é o nome da cidade onde se passa o enredo do livro. E é uma cidade assim muito pequena, não acontece nada, todo mundo vive a sua vida normal, uma cidade pacata e pequena. Até que então, uma moça super inteligente, com a vida toda pela frente, doce com a comunidade, que não tem inimigos, é brutalmente assassinada dentro da sua própria casa. E como se não bastasse ser somente assassinada, ela foi também estuprada. É um assassinato muito feio de ler e de imaginar na sua cabeça. Você não consegue... Eu que sou um pouco mais sensível para essas coisas, achei bem difícil de ler. O livro, por 2 vezes, ele narra o assassinato para o leitor, e eu achei um pouco forte, mas é o suficiente para te botar dentro da história e para te se sensibilizar com a personagem que se chama Becca Erskine. E a cidade, Summit Lake, ela se transforma no momento que essa guria é assassinada. E é aí que o leitor é apresentado, né? Nós somos apresentados para a personagem principal da história, que se chama Kelsey Castle. Que é uma jornalista que foi enviada até Summit Lake para montar um artigo, para escrever uma matéria sobre o assassinato da Becca. Só que a gente sabe o que acontece nessas histórias. A jornalista, ela não só monta o artigo, ela investiga o que aconteceu, ela vai atrás de pistas. E muitas vezes a jornalista acaba solucionando o caso. E não é diferente nesse livro. Eu não vou dar spoiler, mas essa é a trama da história. Nós acompanhamos a Kelsey Castle, a jornalista, ao longo da trama para descobrir o que aconteceu no assassinato da Becca. Só que, como se não bastasse, a gente também acompanha o que aconteceu com a Becca no passado. Então o livro é dividido nesse estilo de capítulo. Num capítulo nós acompanhamos a jornalista e no outro capítulo nós acompanhamos o passado da garota morta. E o livro vai se desenrolando até nós chegarmos ao ponto onde a menina foi assassinada, no dia que ela foi assassinada, juntamente com a jornalista, chegando ao fim do caso, por assim dizer. E essa é uma leitura muito gostosa. Porém, se o escritor não sabe escrever dessa maneira, o livro acaba sendo maçante, o escritor perde a mão da história. Mas não é o que acontece em A Garota do Lago. O escritor, ele sabe muito bem dosar o passado e o presente. O passado não fica inútil, sabe? Que nem em alguns livros. Garota Exemplar, por exemplo. Garota Exemplar foi uma resenha que eu fiz algumas semanas atrás, e foi um livro muito maçante. Você não quer saber o que aconteceu no passado, por exemplo, eu não quero, mas nesse livro a coisa acontece de uma forma natural. Você acaba pegando e abraçando a Becca, a história dela, e abraçando também o presente. Você quer saber o que aconteceu com a garota que foi te apresentado lá atrás no passado. E o decorrer do livro se encontra de uma forma muito natural. Eu gostei muito do que eu achei na resolução da trama. Os personagens, eles funcionam de uma maneira muito boa. O núcleo da Becca lá no passado é um núcleo muito fechado. Você acaba descobrindo, você acaba se apegando aos personagens. E o núcleo da Kelsey, descobrindo o que acontece, ele é muito empolgante. Porque embora seja uma cidade pequena, ela acaba formando aliados e inimigos durante a resolução do caso. Tem gente que quer ajudar ela porque quer saber muito o que aconteceu, por que a garota foi morta, porém tem gente que não quer que a Kelsey descubra, não quer que a história vaze. Então é uma coisa muito empolgante, né? Os personagens funcionam nos 2 núcleos e é uma coisa muito legal, você se apega muito, e eu gostei muito dessa parte. A divisão de atos que eu achei um pouco ruim. Eu não tô falando da divisão de capítulos, eu tô falando da divisão de atos, as partes da história. O começo, a parte inicial e o meio, eles são quase iguais. A Becca narra um momento da história que é meio monótono, assim, você não se interessa muito pela história, mas ela é útil pra trama. E a parte da jornalista, ela consegue juntar algumas pistas, mas não chega em lugar nenhum, assim, não é uma coisa que te empolga pra ler. Então você demora um pouco mais pra ler a parte inicial e a do meio, porém a parte final, o ato final, não o final do livro, a parte final é muito empolgante, porque o passado tá chegando perto do momento da morte da Becca, e a parte do presente, que é a parte da jornalista, ela vai chegando numa parte crucial pro descobrimento da trama. Então é uma coisa que funciona muito legal, assim, o início e o meio eles são estáveis, e a parte final ela dá uma guinada assim que você se empolga lendo, e você assim, ó, se engatar uma 5ª marcha, você lê em uma tarde a parte final. Ou até mesmo o próprio livro, dependendo do seu ritmo. Então é uma coisa que eu gostei muito, foi
essa estabilidade e o up que dá no final. Foi uma coisa muito boa, é um ponto muito positivo para esse livro. Agora, a virada de mesa. O plot twist desse livro é um pouco diferente. A virada de mesa não é em torno do assassinato em si, porque você sabe que a garota foi morta na primeira página do livro, mas o plot twist ele é mais em quem foi o assassino. No final do livro, o momento que é revelado o assassino da Becca, ou a assassina, não sabemos até terminar de ler o livro, é um momento muito que tu tá lendo assim e tu... O quê? Essa pessoa assassinou a menina? Tipo, é uma coisa muito empolgante, é uma coisa que você se orgulha de estar lendo, sabe? Tipo, nossa, eu cheguei até aqui e eu não me decepcionei. Que sabe? Você gosta de chegar até aquele final e é um final muito bom. Eu me empolguei muito lendo a parte final desse livro. Essa foi a leitura da semana. Eu abordei alguns pontos que eu gostei do livro. Foi uma leitura que me prendeu muito a atenção, sabe? O tipo de tradução, o tradutor ele soube abordar muito bem o que o escritor original quis fazer. Foi uma leitura muito empolgante na parte final, mas como um todo foi uma leitura muito gostosa. Eu gostei muito desse livro. Gente, se você me acompanha há algum tempo no canal, você sabe que eu tinha um sistema muito específico de notas para as obras literárias que eu colocava à mão. E esse é o primeiro vídeo em que eu abandono esse sistema de notas e eu adoto uma coisa mais roteirizada. Eu vou contar o que eu achei do livro, mas eu não vou ficar dando notas para ele. Ah, e a capa ficou nota 5. Ah, e o enredo ficou nota 4.2. Eu andei dando uma olhada nos outros vídeos e eu não gostei da forma que isso era abordado. Porque às vezes um livro da Kéfera ficava muito melhor na nota final do que um livro do Edgar Allan Poe, por exemplo. Então, esse sistema de notas é uma coisa muito injusta e eu abandonei ele de vez. Então, eu só vou dizer que eu recomendo muito A Garota do Lago. Essa foi a leitura da semana. Se você está em dúvida aí, compro ou não compro, compre, vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou por esse tipo de vídeo, se inscreve aí no canal que tem muito mais vindo por aí, já tem mais aí publicados. Me siga nas redes sociais se você quer saber mais sobre mim, mais sobre a minha opinião. E é isso aí, gente. Muito obrigado por terem assistido. Valeu!